Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler alguns versos. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara o bálsamo perfumado sobre o Senhor. Ele enxugava os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro, mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuraram apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo de seu sono. Vamos agora a João 11:48. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote, naquele ano, disse-lhe: vós não sabeis de nada, nem considerareis que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos por esta palavra. Te louvamos, Senhor Jesus Cristo, pelo teu sacrifício vicário. O Filho de Deus encarnado pereceu por nós. Levou sobre si, sobre o madeiro, os nossos pecados, a nossa maldição. Senhor Jesus Cristo, te louvamos porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Com teu sangue puro carmesim, assim nós fomos purificados, fomos justificados. A maldição foi retirada da nossa vida. Por isso zelamos a presença do Santo Espírito, o mesmo Espírito que te ressuscitou dentre os mortos. Ó Senhor Jesus Cristo, nos capacite essa manhã. Ó Santo Consolador, vem sobre nós. Fortalece, Pai Santo, o nosso ser. Fortalece a minha vida e os meus sentidos para pregar a Tua palavra. Esta palavra tem poder que possa reanimar as esperanças, ressuscitar os mortos. Visita, Senhor Jesus Cristo, todos os quartos onde pessoas estão ali, Pai Santo, na ansiedade de passar por uma cirurgia. Que o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, possa interceptar antes, meu Deus, o médico, para que o médico creia que existe um médico superior, Criador de todas as coisas, e que cura ainda assim nos dias de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Espírito Santo, que toda enfermidade física, emocional e espiritual seja dissolvida agora, pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a minha vida, Senhor Jesus Cristo. Humildemente eu me coloco à tua disposição nessa manhã, para pregar a tua palavra de vida, pois tu é a ressurreição e a vida. E assim glorificamos o Pai, o Filho de Deus e o Santo Espírito. Amém. A ressurreição de Lázaro, que texto lindíssimo que fecha com chave de ouro os 7 milagres descritos no livro, no Evangelho de João. Interessante observarmos que são relatados lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, também no capítulo 8, a ressurreição
de algumas pessoas, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Mas é interessante que tão logo após o falecimento, o Senhor Jesus Cristo dá ordem e a alma, o corpo e o espírito novamente se reagrupam, se realinham. O fio de prata é atado novamente e as pessoas continuam vivas. A sabedoria de Deus acerca da vida e da morte. A palavra de Deus nos traz poucos ensinamentos acerca deste mistério, mas nos traz grandes advertências, diversas advertências sobre aqueles que praticam o pecado, que são reincidentes no pecado, as enfermidades que são consequências do pecado e que podem levar à morte e à morte eterna. A Bíblia também é enfática em falar sobre morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Por isso, enquanto há vida e fôlego neste corpo que nós estamos, nós devemos buscar agradar ao Senhor Jesus Cristo com os nossos corpos. Essa mensagem vem bem a calhar no período em que estamos passando pelo Brasil, período da festa da carne, onde muitos saem para entregar os seus corpos à libertinagem. Saiba que todas essas práticas podem implicar em morte espiritual e morte eterna. As práticas de libertinagem podem abrir um grande flanco em consciências para a ação demoníaca, para a instalação de demônios e castas demoníacas e, por consequência, as doenças emocionais, físicas e espirituais podem estar acometendo e implicando sobre a vida dessas pessoas que resistem à obra do Espírito Santo. Louvado seja, porque em diversos cantos do mundo, nesta mesma época, tenho visto, acompanhado ali no Instagram, igrejas se reuniram, fizeram grandes eventos, grandes convenções ali de retiro espiritual, buscando o poder deste Espírito que ressuscitou a Lázaro, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, buscando reanimar, revigorar e fortalecer a vida espiritual diante deste mundo já corrompido, jaz do maligno e que já está em morte espiritual, esperando a morte, o falecimento e a separação eterna do verdadeiro Deus acontecer. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, soberanamente administra sobre a sua graça, seus agentes divinos, o próprio ser divino do Filho de Deus encarnado e do Espírito Santo regendo e conduzindo o Filho de Deus, mostram como o Senhor Jesus Cristo se deslocou diante de uma situação como essa. É importante, o texto da ressurreição de Lázaro é riquíssimo em detalhes que nós temos que nos atentar, pois muitas vezes quando alguém falecido, algum ente querido falece, nós achamos que Deus está distante de nós, que Deus não nos ama. Não, pelo contrário, quando somos amigos de Deus, Jesus nos ama. Quando somos amigos de Deus, Deus nos ama e Ele vem de encontro com o seu amor nesse momento em que perdemos os nossos entes queridos. O texto deixa bem claro. O texto também nos deixa bem claro como Deus, como disse o nosso Deus soberano, está administrando até mesmo por meio daqueles que conspiram contra o Filho de Deus. Pois Anás, Caifás, os saduceus e os fariseus estão conspirando com medo de perderem as suas posições. Eles conspiram para matar o Filho de Deus. Eles nem imaginam que a armadilha, as falsas acusações e a conspiração que estão tramando vão consumar em um grande benefício para a humanidade. Salomão, em sua sabedoria, além de tecer alguns dos mistérios sobre a morte, sobre o fio de prata, leia lá Eclesiastes capítulo 12, ele nos fala também acerca daquele que atirar, aquele que cavar uma cova cairá nela, e aquele que mover uma pedra será destruído por ela. Então vemos aqui que os conspiradores serão afetados. No ano 36 da era cristã, Caifás, que era o sumo sacerdote, que tramou a morte do Messias, iria encontrar a morte. Ele que era um fariseu nato, que acreditava que ele tinha méritos para assumir a cadeira que possuía sobre os 72 componentes do Sinédrio, era digno de entrar ao reino dos céus, era o mais zeloso de todos.
Mas o texto de João deixa bem claro que a inveja e o ciúme, pois estavam diante do verdadeiro rei, do verdadeiro sumo sacerdote, do Filho de Deus encarnado, que tem poder para purificar pecados, o único que pôde cumprir a lei e que ressuscitou dentre os mortos, tem poder para perdoar pecados. E eles constataram isso por meio dos seus agentes, por meio dos seus olheiros, por meio dos seus espias, vendo que o Senhor Jesus Cristo estava realizando grandes sinais. Pessoas com rancenias e lepra, doenças incuráveis, doenças de possessões, doenças espirituais, de possessão demoníaca, estavam sendo libertas, cumprindo impecavelmente a profecia acerca do Messias, que se encontra lá em Isaías 61. O Espírito de Yahvé, de Yahweh, está sobre mim. Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos, dar liberdade àqueles aprisionados, visão aos cegos, ressuscitar mortos. Isso trazia espanto, isso trazia de certa forma inveja para aqueles que se achavam os mestres de sua época. Eles tinham algo muito bonito, né? Que era o zelo pela palavra de Deus, visto que eles sabiam que os seus antecedentes, os seus antepassados foram escravizados, passaram por cativeiro por conta da desobediência à lei. O amor e a dedicação à lei foram tantos que eles não conseguiram descobrir que era impossível um ser humano obedecer à lei impecavelmente em todas as suas cláusulas e pormenores. Não entenderam o discurso de Tiago, irmão de Jesus, no Concílio de Jerusalém. Nem os nossos pais suportaram o fardo tão pesado da lei. Então eles tinham orgulho de obedecer à lei, às suas tradições, e achavam que somente o mérito da obediência à lei poderia levá-los à ressurreição. O exclusivismo da vida desses homens era tamanho porque eles achavam que ninguém pode se salvar, somente nós. Nós, exclusivamente nós, fariseus, é quem vamos alcançar a ressurreição dentre os mortos, pois só nós somos capazes. Só nossa casta vai sobreviver. E todos vão ser, até mesmo esses pobres aí, e todos serão destruídos, pois eles não têm condição de obedecer à lei. O exclusivismo e achar-se que a sua classe era privilegiada levou-os a conspirar contra o Filho de Deus. Manter sua posição, manter a sua exclusividade, manter a sua posição como controladores do aparelho religioso. Veja que ele está profetizando aqui. João faz questão de destacar pela revelação do Espírito o que eles pensavam. Veja no verso 48. Se o deixarmos em paz... No 47 fala algo muito interessante ainda, né? Para complementar. Então os principais sacerdotes, os fariseus, se reuniram no Sinédrio e disseram: o que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Este homem, olha só, né? Estavam vendo que Isaías 61 está se cumprindo, mas rejeitavam, né? Está realizando muitos sinais. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Então eles viviam uma política de entreguismo, né? Enquanto Roma domina sobre nós, nós temos os nossos privilégios, comemos do bom e do melhor, vivemos do melhor dos sacrifícios pacíficos, dos tributos, das ofertas, e assim nós vamos mantendo a nossa posição. Os saduceus, em especial, que eram os mais ricos, também viviam destes privilégios, né? Então conspiraram contra o Senhor Jesus Cristo, para que não houvesse uma rebelião, né? O povo já estava conclamando após a ressurreição de Lázaro: Jesus é o Filho de Deus, ele tem poder de ressuscitar mortos. Então eles temeram, vão apontar outro rei. Olha, César, nós vamos fazer aqui um expurgo desse tal de Jesus, porque senão vão levantar esse Jesus Nazareno aí da Galileia como rei. Então nós já vamos fazer o serviço antecipadamente aqui, já vamos conspirar para eliminá-lo. Aponte-me um homem e eu acharei algumas acusações contra ele. Que levantaram ali falsas testemunhas para acusarem e difamarem o Senhor Jesus Cristo, para assim terem motivo de levarem ele à crucificação. Mal sabiam eles que, escolhendo Jesus para ser este a quem seria sacrificado, que seria no dia de Páscoa, que seria no dia em que se trazia à memória
a libertação do cativeiro egípcio, a humanidade também seria liberta dos seus pecados, se assim olhassem para Jesus, atentassem à sua palavra, atentassem à sua ressurreição e crescem na mensagem da cruz e na mensagem da ressurreição. É dessa forma que o nosso Deus constrói o plano de salvação. Os homens pensam que estão nos destruindo. O diabo vai minando, vai usando seus agentes para tentar nos parar, nos impedir, vai tirando alguém dos nossos entes queridos, vai eliminando alguns, vai levando, induzindo outros a vício, mas ele também movimenta no meio da família cristã, no meio do povo de Deus, pessoas para orarem, para buscarem a sua presença quando essas aflições se levantam, quando essas conspirações no inferno, nas hostes secretas e herméticas contra nós, Deus vai movimentando esses agentes e vai impondo limites e vai impondo avanços ao povo de Deus, e assim ele vai construindo o seu plano, e a ressurreição do Filho de Deus e o seu poder vão ser glorificadas na vida daqueles que creem que o Senhor tem as rédeas de todos os acontecimentos em suas mãos poderosas. Ele tem todo o poder. O Senhor Jesus Cristo disse: destruam esse templo, e ao terceiro dia o meu Pai o levantará novamente. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, pois eu sou a ressurreição e a vida. Vejamos agora propriamente no texto que nós lemos, o Evangelho de João, capítulo 11, verso número 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Veja a identificação de um dos protagonistas, entre aspas, né? O Lázaro. E vemos aí um homem, com certeza, um homem de posses. Quando vemos o destaque de João a esses personagens, João, Marta e Maria, ele conseguiu identificar o aspecto filantrópico, o aspecto caridoso, porque o Senhor Jesus Cristo, quando exerceu missões aqui na Terra durante os 33 anos, ele recebia hospedagem, ele recebia assistência financeira. Judas era o tesoureiro do grupo, e com certeza Lázaro dá para se perceber isso, porque a sua casa era hospedagem da obra missionária. Lázaro tinha no seu coração um sentimento voluntário para contribuir, para receber e dar assistência àqueles que levam avante o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus. E em especial, ele receber aquele que abrira o reino de Deus, ou seja, o próprio Filho de Deus encarnado em sua casa. Com certeza, em suas peregrinações, havia até uma certa disputa entre muitos para receberem o Senhor Jesus Cristo. Entra na minha casa, Senhor Jesus, se instala na minha casa, na minha residência, porque com certeza as palavras de vida vão nos encher de esperança, vão nos encher de força, vão nos encher de reconhecimento que o teu ensinamento e a tua palavra são vida. Mas aí ficamos perplexos, porque por mais que Jesus Cristo entre em nossas casas, nós continuamos como pessoas humanas, passíveis de às vezes ficarmos enfermos, passíveis de enfrentarmos problemas, dores, desilusões, traições, as quais até mesmo o Filho de Deus em seu ministério não foi isento. E aí vemos que está dizendo que Lázaro, que significa o Senhor é o meu socorro, ficou doente. Veja o destaque para Marta e Maria ali, que se destacaram em outras passagens. Uma muito dedicada em servir ali, fazer o melhor para o mestre que estava instalado em sua casa, e a outra ali apaixonada pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Veja o destaque também que João dá, porque ele presenciou isso, que a Maria, que era aquela mulher que fora convertida, retirada de uma região de trevas, de pecado, de imoralidade. Ela vem com o vaso de alabastro, ela sonhava em se casar, e ela tinha um frasco preciosíssimo de perfume para usar na sua semana de lua de mel, na sua noite de núpcias. E ela ali derrama aos pés do Senhor Jesus Cristo, com suas lágrimas ela lava o Senhor Jesus Cristo, a sala fica toda perfumada, e ela enxuga os pés do Senhor Jesus Cristo com os seus cabelos, né? Era algo muito interessante, eu não quero entrar nesse assunto agora,
mas fazer o que Maria fez é algo assim que causa impacto, mas ao mesmo tempo é algo de total entrega, de total adoração. É a pessoa reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus Cristo e aproveitando a oportunidade, concedendo o que é de melhor de si para adorar, engrandecer e glorificar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo amava a todos eles, eram grandes amigos. Abraão é chamado de amigo de Deus. E nós temos que trazer essa mensagem de sermos amigos de Deus. Aqueles que acolhem o Senhor Jesus Cristo dentro de suas casas, aqueles que se dedicam a serem amigos de Deus, vão receber provisões de Deus, livramentos de Deus, salvação de Deus, nos momentos mais emergenciais, porque são amigos de Deus. Os amigos de Deus são honrados na doença, na enfermidade, na tribulação e na hora da morte. Os amigos de Deus. Veja que ele fala no verso 3, 11:3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então vemos que a doença acometeu a casa. Como eu disse, o fato de termos Jesus, não estamos isentos nem blindados de passar por situações difíceis da vida, por perda, às vezes perdas inesperadas. Mas se estamos plantando a palavra de Deus em nosso coração, se estamos prosseguindo em conhecer ao Senhor, a nossa alma vai se lembrar, pela ação do Espírito Santo, a perseverarmos na promessa. Veja que Marta, quando está diante da situação ali, nós vamos ver daqui alguns instantes mais à frente, quando o Senhor Jesus Cristo chega diante dela, ela já lembra da palavra, da doutrina da ressurreição dentre os mortos, quando todos vão comparecer diante do Senhor para serem julgados, e os justos em Cristo Jesus, os firmes na promessa do Redentor, serão ressuscitados. Ou seja, quando a tribulação vem, nós temos que ter a palavra. Quando temos que atravessar um deserto, os momentos difíceis da vida, de perda, de angústia, nós temos que nos lembrar da palavra. Veja que quando Lázaro ficou doente, ela já manda o servo lá, vai chamar Jesus, porque Jesus realizou vários milagres. A esperança foi reativada sobre a mente de Marta e de Maria, e elas se lembraram dos milagres, pessoas leprosas, dos sinais. Eles receberam também os discípulos em casa, e os discípulos reproduziram outros milagres, e ela se lembrou da palavra, dos ensinamentos, se lembrou do evangelho, dos evangelhos que ainda nem tinham sido escritos. Elas se lembraram e mandaram chamar Jesus. Isso nos traz a mensagem para nos dias de hoje. Se somos amigos de Jesus, nos lembrarmos da sua palavra e invocarmos o cumprimento da sua palavra e das suas promessas em momentos de perda, em momentos de enfermidade. Devemos chamar o Senhor Jesus Cristo. Veja que ao ouvir o servo, o emissário ali, descrever o que estava ocorrendo na casa de Lázaro, que estava com uma doença terrível, veja o que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Palavra talvez difícil, o emissário ficou assim perplexo, né? Eu também já ouvi que Jesus deu uma ordem e o filho de uma pessoa lá, o servo de um centurião, foi curado pela palavra. Talvez as pessoas ficassem como esse servo, né? Ou pensassem como o servo lá do rei, de Amã, que vai até o profeta, e o profeta nem vai lá atender, né? O profeta fala: ó, mergulha 7 vezes no Jordão, que sua pele vai ser purificada, né? Às vezes a gente vai com algumas expectativas diante do Senhor. Temos expectativas, temos uma visão limitada do que é o nosso problema e do que Deus soberanamente está a realizar por meio daquele problema, e não entendemos. Vamos com muitas expectativas, crendo, não que duvidamos, pois cremos,
buscamos ao Senhor em oração, confessando a palavra, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, teu castigo nos trouxe a paz, nós vamos crendo nessas palavras, nutrimos o nosso coração, mas Deus tem uma vontade soberana, e o Filho de Deus se sujeitava ao próprio Deus. Veja que ele fala que essa doença não é para a morte, não é para a separação integral do corpo, da alma e do espírito, do falecimento total, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Como eu citei alguns instantes atrás, vemos que algumas pessoas faleceram, filho da viúva de Naim, a filha de Lázaro, por ordem do Senhor Jesus Cristo, após a morte ali, poucos momentos depois, foram ressuscitadas. Vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo tinha um plano. O Senhor Jesus Cristo estava sujeito ao Espírito do Pai. Ele entrega essa revelação, e ele se coloca ao tempo do Senhor para servir. Veja no verso 5. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Veja que João faz questão de falar que Jesus amava os três, porque eram verdadeiros três servos. Os três, além de amigos, eram amigos íntimos, amigos pessoais e servos. Hospedavam a obra missionária no início do Evangelho, do Reino. Isso levou eles a ter um grau de afeição ainda maior do que muitos. O Senhor Jesus Cristo se compadecia de muitos que estavam ali, até de Judas o traidor. Mas em especial nós vemos que o Senhor Jesus Cristo amava, e ele chora quando acontece esta situação. A princípio pode-se pensar, Jesus tratou com descaso. Não, Jesus amava. E o que eu te falo, você que nos assiste aí pela plataforma, Jesus não te abandonou neste momento de aflição, nesse momento de perda, de tristeza. Jesus não te abandonou. Ele te ama. Ele ama você. Ele tem uma aliança com a tua vida por meio do sangue e do fogo. Tem aliança sobre a sua vida. Ele é fiel para cumprir o agir e proceder do seu Espírito Santo. Nós temos que, como o Senhor Jesus Cristo, acatar e aguardar o tempo de Deus. Veja no verso 6. Mas ao saber que ele adoeceu, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. O tempo muitas vezes é um inimigo, mas também um ótimo remédio. Costumamos ver isso na sociedade. Existe o tempo meteorológico, né, que indica as condições climáticas, e temos o tempo cronológico, né? Eles se relacionam, mas uma coisa é certa, Santo Agostinho definiu muito bem, né? Que tempo é a transição do passado para o presente, do presente para o futuro. A transição cronológica. Esperar as coisas é realmente difícil. Imagine a questão do tempo dentro da produção. No mundo capitalista hoje, onde o sistema de organização da produção depende de tempo, de prazos, né? Muitas pessoas às vezes ficam com doenças espirituais e emocionais por conta de cobranças de meta dentro de um prazo de tempo. Muitas pessoas não aguentam o sistema. Glória a Deus que estamos no capitalismo, porque você pode abrir sua boca e dizer, não quero mais. Você pode sair. Existe outro tipo de sistema que você não tem saída. Veja a prisão ilha lá, não tem como sair da ilha. Outros sistemas, se você quer viver uma falsa liberdade. Então veja aqui, questão do tempo, né? Com o tempo você vai descobrindo as pessoas. Às vezes julgamos precipitadamente. Deus está agindo na vida daquela pessoa, Deus está construindo valores na vida daquela pessoa, e no convívio com aquela pessoa você vai compreendendo o que ela é e o que Deus tem a realizar naquela vida. Com o tempo descobrimos que aquela pessoa que às vezes você julga mal se torna um grande servo de Deus, e aquele que começa bem, como alguns teólogos reformados que caíram, você acaba se decepcionando. Não vou citar o nome das figurinhas aí, mas todos eles são lição de vida para a igreja. Veja que o Senhor Jesus Cristo espera 2 dias. Veja que se o Senhor Jesus Cristo efetuasse a cura como efetuou nas curas passadas, ele daria a ordem, né? E quando o servo chegasse em casa, ele só iria relatar, olha, o Senhor Jesus Cristo disse, no dia tal, lá na hora certinha lá que eu marquei,
E nesse exato momento aqui, o Lázaro curou. É mesmo, Maria e Marta iriam dizer. É mesmo, foi nesse exato momento, depois do almoço ali, naquele horário ali que o sol estava em tal posição, o Lázaro levantou de uma forma assim, só na voz de Jesus. Não, o Senhor Jesus Cristo dá-se a entender aqui, submetido ao Espírito Santo, ele queria comprovar que todos ao redor, em especial Marta e Maria, comprovassem que seu irmão estava verdadeiramente morto, havia falecido. Esperou mais 2 dias. Já se resultavam 3 dias, pois o servo demorou da região onde estavam, de Betânia, até onde o mestre estava ali, 3 dias. Veja no verso 7. Alguns outros personagens são inseridos nesta situação. Como eu disse no início da mensagem, o nosso Deus age soberanamente. Veja que os discípulos ficam com medo diante da glória maior que vai acontecer. Eles não sabem o que Deus vai fazer por meio do Filho de Deus. Veja aqui, com certeza aqui, o Tomé, veja no verso 11 e 7. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram, Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, se alguém anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, mas se anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Veja que diante da perplexidade, do temor dos discípulos, diante do retorno do Senhor Jesus Cristo, aquele local onde havia a conspiração, onde as autoridades que conspiravam ali estavam, veja que o Senhor Jesus Cristo, ele fala o que vai fazer e ele traz ensinamentos profundos que, entre aspas, ocorreram lá no Egito, na 9ª praga, pois houveram 3 dias de trevas e o momento da crucificação, onde as trevas acharam, prevalecemos, pois matamos o Filho de Deus. 3 horas de densas trevas que poderiam ser apalpadas. As forças malignas da morte, da maldição, da destruição estavam presentes ali no momento da crucificação. O Senhor Jesus Cristo se fez maldito em nosso lugar. Jesus Cristo sabia que estava chegando o momento, ele está seguindo passo a passo o plano soberano, o plano de salvação. E veja o que ele nos diz. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, se alguém anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, mas se alguém anda à noite tropeça, pois nele não há luz. Então veja aqui que ele fala da importância da iluminação para nós exercermos a nossa atividade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, entendemos que pela iluminação que temos aqui, eu não preciso nem acender as luzes. Aqui na Zona Leste, São Mateus, São Paulo, nós ficamos aqui de frente para a energia solar e